Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 219, então nós tratávamos a ação e a distância, né? Então nós tivemos a oportunidade de comentar a respeito da ação, uma vez que a sequência é distância. E obviamente, para aquele espírito que evolui, aquele que é já evoluído, aquele que já conseguiu evoluir, para ele não existe distância. Não existe. A distância, ela existe para todos aqueles que ainda se encontram materializados num processo de inferioridade. No entanto, para esses seres todos que tratamos nos vídeos anteriores, com relação a esse tema, obviamente, eles pensam, logo lá onde eles pensaram, eles já se encontram. Agora vamos analisar essa questão. Eles pensam, lá já se encontram. Então quer dizer que eles se transportam? Não. Eles pensam, lá já se encontram. São limitados. Ilimitado é Deus. Mas eu não consegui entender. Eles pensam, lá se encontram. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele pensa, logo aqui na Terra ele se encontra. Não significa que ele se transportou de onde ele se encontra até aqui. Não. Não é, a questão não é essa. Não é nesse sentido. A questão é que, devido à evolução dele e de outros espíritos evoluídos, eles estão presentes, ocupando o espaço e o tempo relativo, devido à evolução, num processo limitado. Ai, meu Deus, eu não vou entender o que você está dizendo, eu não consigo entender. Mas é muito simples. Eu não acabei de dizer no vídeo anterior a respeito do peixe dentro do aquário? Então o aquário é limitado. A água é limitada. A água é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu digo, ele pensa, logo lá se encontra,
é no sentido de que ele se faz presente neste espaço todo. Nesse percurso onde ele se encontra. Como Deus. Deus se faz presente em tudo. Porque ele já é ilimitado. Mas abaixo dele, tudo é limitado. Tudo é limitado. Até o tempo, até o espaço. O que se conhece de espaço, a respeito de espaço, é inexistente para aquele evoluído. O que se conhece de tempo para o evoluído é inexistente. Eu não sei se você está conseguindo entender. Mas não é tão difícil assim. É uma matéria, sim, que leva a pessoa a ter que raciocinar, que refletir um pouco. Mas que é difícil, não é. É muito simples. É só botar a cachola para funcionar. A consciência, a inteligência, que ainda não é plena, né? A cultura, que ainda não é plena, não é total. E refletir com bom senso, que a pessoa chega a uma conclusão de que realmente nós fazemos parte do todo. Nem é de um todo, mas fazemos parte do todo. Olha a sequência. O conhecimento do passado e do futuro coexistem numa síntese indefinível. Você observou bem? O conhecimento do passado e do futuro coexistem numa síntese indefinível. Então, acredito que essa síntese indefinível define-se tudo o que eu estou dizendo. Você só precisa raciocinar. Que constitui, segundo a expressão de Meyer, né, que é um espírito, o mistério central da vida. Falando das faculdades do invisível, de situação média. Esse autor assim se exprime. Agora, observemos outra questão. Não passa despercebido a minha cachola. De situação média. Não estamos ainda, não estamos tratando de algo que já alcançou
todos os patamares evolutivos. Não. Por isso que eu costumo dizer, isso aqui é só uma pinceladazinha. Nada além disso. É um grãozinho de areia que a gente pega em uma praia. Um grãozinho. Me desculpe. Saia lá fora, pegue um grãozinho de areia. O menorzinho, não vai naquele grandinho não, porque você se complica. É o que eu estou dizendo. E aqui vem a confirmação. De situação média. Esse autor assim se exprime. Olha só o que o Espírito diz. O Espírito, sem ser limitado pelo espaço e pelo tempo, deu para você entender? O Espírito, sem ser limitado pelo espaço e pelo tempo, tem do espaço e do tempo conhecimento parcial. Você está conseguindo entender isso? É o que eu acabei de dizer antes. Só que usando outros termos. Pode orientar-se a achar uma pessoa viva e segui-la. É capaz de ver no presente coisas que aparecem para nós como situadas no passado e outras que estão no futuro. Eita! É tudo que eu acabei de dizer anteriormente. Para ele, para o espírito evoluído, não existe passado e futuro. Existe presente, existe ali o presente. Não existe passado e nem futuro. Existe o presente. Mas, pelo processo evolutivo, ele vive como se estivesse no futuro e ao mesmo tempo como se estivesse no passado. Esse translado, isso não tem, assim, como eu posso dizer, não existe obstáculo, não há obstáculo nenhum ao ser, a esses seres que chegam a esse estágio. O espírito tem conhecimento dos pensamentos e emoções que da parte dos seus amigos se referem a ele. Ele tem conhecimento dos pensamentos e das emoções que da parte dos amigos se referem a ele. Observemos que aqui nós ainda estamos tratando de uma classe média, meio, não é alta
e nem inferior. É média. Vamos pensar assim, um prédio de 30 andares. Estamos tratando do número 10 até o número 20. Não estamos tratando do número 0 até o 10. E nem do 20 até o 30. Porque do número 20 ao 30, se você acha que tudo que disse aqui é impossível, é incompreendido, ou é incompreendido, é incompreendido mesmo, né? Não dá para compreender? Então, se nós formos falar do número 20 ao número 30, que é a classe alta, eu não vou me infartar, não. Mas às vezes você pode se infartar, você pode ter aí um AVC. Então, é necessário raciocinar. Vamos repetir novamente. O espírito, sem ser limitado pelo espaço, sem ser limitado pelo espaço e pelo tempo, tem do espaço e do tempo conhecimento parcial. Ele tem conhecimento parcial. Por que parcial? Porque ele não consegue, no nível que se encontra médio, abranger tudo que existe. É impossível. Pode orientar-se, achar uma pessoa viva e segui-la. É capaz de ver no presente coisas que aparecem para nós como situadas no passado e outras que estão no futuro. Jesus amado. Mas é fácil de compreender. Eu já expliquei a respeito dessa questão no comentário anterior. O espírito tem conhecimento dos pensamentos e emoções que da parte dos seus amigos se referem a ele. Isso é no nível médio. Agora, quando eu cito aqui o termo médium, não é médium de efeito físico, não, viu? A questão aqui é da situação média. Aí tem algumas pessoas que vai pensar assim, bom, médium é o masculino, média é o feminino. Não tem nada a ver. É o grau evolutivo que o ser se encontra. Você entendeu? Porque existe 3 fases, né? 3 fases. Analisa para você ver. A inferior, a média e a superior. Nós já tratamos muito pouco tanto da inferior
quanto da média. E hora que nós tiver que tratar do superior, ora, mas você falando a respeito desses universos além do número 100, dessas dimensões além do número 100, ainda encontra-se na situação média? Agora eu acho que você conseguiu raciocinar. Por isso que eu costumo dizer. Por isso que eu costumo dizer que isso é só uma pincelada. Depois, Leon Denis, ele continua. Quanto à diferença de acuidade nas impressões, já podemos fazer uma ideia pelos sonhos chamados emotivos. A alma, quando desprendida, embora incompletamente, você entendeu, né? Não só percebe, mas também sente com intensidade muito viva que no estado de vigília, cenas, imagens, quadros que, quando estamos acordados, nos impressionam fracamente, tornam-se no sonho causa de grande satisfação ou de vivo sofrimento. Isto nos dá uma ideia do que podem ser a vida dos espíritos e seus modos de sensação quando separadas do invólucro carnal. A memória e a consciência recuperam a plenitude. Olha só para você ver. A memória e a consciência recuperam a plenitude de suas vibrações. A memória, né? E a consciência recuperam a plenitude de suas vibrações. Isso para termos uma noção da diferença do processo evolutivo do positivo com o negativo. O contrário a tudo isso se dá com aqueles materializados, aqueles apegados, aqueles ainda ignorantes da lei de Deus, delegada por nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós. Aqueles cegos, mudos, surdos, de conhecimento, aqueles coxos, aqueles aleijados de conhecimento, aqueles que, mesmo no corpo físico, vivem como se estivessem vivendo no inferno de Dante, que é um paraíso perante a consciência pesada
em regiões de verdadeiro sofrimento nas zonas umbralinas. Nós vamos passar para o próximo vídeo.